Eclesiastes 3, 1 ao 9. Assim diz a palavra do nosso Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Oremos mais uma vez. Pai, a palavra foi lida e será exposta nessa noite. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e moldar a nossa cabeça, nossa mente, nosso coração, para que saiamos daqui mais parecidos com Teu Filho Jesus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Faz um favor para mim, abaixa um pouquinho o 17. Está dando no meu ouvido aqui. Acho que nem é o volume, Giovana, acho que é o retorno. Obrigado. Então, meus irmãos, certamente você já fez a seguinte pergunta para Deus. Em algum momento da sua vida, a seguinte pergunta já aconteceu e você se fez: por que, Senhor? Por quê? Por que tal coisa está acontecendo? Por que tal coisa eu tenho passado? Por que eu tenho passado por esse momento de adversidade? Por que eu tenho passado por essa doença? Por que eu estou passando por esse sofrimento? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Por que, Deus? E é interessante que dificilmente essa pergunta vem em tempos de alegria. Dificilmente você está feliz e você fala assim: por que, Deus, que eu estou tão feliz? Por que, Deus, que eu estou recebendo tanta... Difícil isso acontecer. Eu particularmente nunca vi. Eu só vejo a pessoa quando está na pior, ela começa: Deus, por quê? Por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor faz aquilo? Por que o Senhor deixa? E o interessante dessa pergunta é que ela revela algo em nosso coração, que é a dificuldade que a gente tem de entender e de confiar nos planos de Deus. É muito fácil falar assim: olha, eu creio nos planos de Deus. O problema é que quando o plano de Deus não vai conforme o seu plano, a gente começa a perguntar para Deus: por quê? Qual que é o propósito? Por que faz isso? Deixou de amar? O Senhor esqueceu de mim? O Senhor não escuta mais minha oração? O Senhor deixou de me amar? Tudo isso é reflexo de um coração que não conhece ou não entende, nem tem uma fé sólida o suficiente para confiar plenamente nos planos de Deus. E por isso nós falaremos hoje sobre como em Cristo nós aprendemos a confiar em Deus. Como em Jesus Cristo nós aprendemos a confiar na soberania de Deus, nos planos de Deus, no propósito de Deus, no plano eterno e perfeito de Deus. E tudo isso só é possível quando estamos unidos mais e mais a Jesus. Por isso, o tema do sermão dessa noite é: a vida em Cristo nos leva a confiar na soberania divina. A vida em Cristo nos leva a confiar na soberania divina. É interessante que Salomão, o sábio rei de Israel, ele traz uma primeira lição que está no versículo 1, dizendo que a vida em Cristo nos leva a confiar na sabedoria divina, porque Ele tem propósito para tudo. A primeira lição do texto então é essa, é dizer que a gente precisa confiar na sabedoria, entendendo que Deus tem propósito para todas as coisas. E é isso que ele diz no começo do versículo 1, alegando que esse propósito de Deus, ele não é algo temporal, não é que Deus vai mudando o propósito dele conforme você vai decidindo, mas que o propósito de Deus é planejado desde a eternidade.
O começo do primeiro versículo diz e deixa bem claro que o propósito de Deus é eterno e que o plano de Deus é eterno e que desde a eternidade Deus já sabe o que acontecerá na sua vida e Deus já sabe cada momento da sua vida, não em alguns segundos antes dele acontecer, mas desde a eternidade. Desde a eternidade Deus já tem todo o tempo determinado. É interessante que se você abrir aí sua Bíblia no primeiro versículo, diz que tudo tem o seu tempo determinado. Mas não é bem assim que aparece em hebraico. Em hebraico aparecem aqui duas palavras, as duas significam tempo. Só que uma é um tempo em que específico, e a outra dá a ideia de um tempo que é planejado anteriormente. Então é como se tivesse um planejamento e no momento exato daquilo acontecer, aconteceria. Essa é a ideia de Salomão quando ele diz que há um tempo apropriado para tudo, há um tempo divino para tudo, há um tempo para tudo, porque Deus planejou tudo isso desde a eternidade, e nada acontece por acaso, sem que seja da vontade de Deus, sem que seja do plano de Deus. E a intenção aqui é ensinar que da perspectiva de Deus, é Deus quem ordena todos os aspectos da sua vida, de modo que ele não interfere na liberdade do homem e que até mesmo as ações humanas, elas refletem e elas estão paralelas à vontade de Deus. Tudo, absolutamente tudo, acontece por um propósito que o próprio Deus estabeleceu. De modo que Ele é soberano e comandante de todos os tempos, de todos os eventos e de tudo que acontece na vida das pessoas e no mundo que nos cerca. Muitas vezes nós somos ensinados que o caos ou que nós vivemos num acaso, mas isso é errado, meus irmãos. Nós muitas vezes como crentes também achamos e confiamos em destino, em sorte, em acasos. Nada disso existe. Não existem coincidências. Não existe sorte. Existe um plano perfeito do Senhor e que todas as etapas da nossa vida acontecem de acordo com o propósito desse nosso Deus, do Deus Criador, do Rei sobre os reis, que tem tudo esquematizado desde a eternidade. Isso traz uma lição importante que a gente precisa entender. Tudo que acontece na sua vida acontece porque Deus quer que aconteça. Nada acontece sem que Deus queira que acontecesse. Porque se Deus não quisesse que acontecesse, não aconteceria. Tudo tem propósito. Tudo tem motivo. Tudo tem um porquê. Nós muitas vezes não somos capazes de explicar, mas Deus não pediu para ninguém explicar os planos dele. Deus pediu para a gente confiar no plano dele. Assim como um filho confia no pai, e eu creio que o Lucas tem 1 ano e pouco. Se eu tentar explicar todos os planos para o Lucas não vai entender. Se Deus fosse te explicar tintim por tintim, você não ia entender. Porque se você fosse entender, Ele explicaria. Se te explicar o plano fosse melhor para você, Ele explicaria o plano. Então tem hora que não dá para explicar, porque só pioraria a sua situação. E a gente tem que aceitar que o nosso Deus é um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus zeloso, como nós lemos, como nós cansamos de repetir, um Deus que ama a todo tempo. E por isso tudo que Ele faz, em todo o tempo, tem um propósito amoroso. Tem um propósito benéfico. Ah, mas eu estou sofrendo. Vai ter um propósito benéfico. Ainda que você enxergue o caos e só enxergue o caos, as circunstâncias da vida, Deus tem um plano muito maior do que é só o imediato. E há muitas situações que nós passamos, que no primeiro momento nós não gostamos, mas que depois de passarmos, nós olhamos e falamos assim: ainda bem que eu passei. Quer um exemplo?
Não vou falar ninguém, porque ninguém é muita gente, tá? A maioria aqui não gostava da escola. E toda vez que tinha oportunidade, não queria ir para a escola. Só que hoje você olha depois de formado e fala: graças a Deus que eu me formei na escola. É muito fácil olhar para trás e falar assim: é tranquilo. Só que quando nós estamos vivendo o processo, nós ficamos angustiados sem motivo. E nós precisamos entender de uma vez por todas a não olharmos para o processo em que estamos vivendo, mas aprendermos a olhar para o que Deus planejou desde a eternidade, olhar para o final da história, e não para o meio dela e achar que vai acabar aqui. Por isso que tudo, absolutamente tudo que você passa, tudo que você vive, tudo que você já presenciou, tudo tem propósito, e nada é por acaso. Pelo contrário, tudo cumpre a vontade de Deus. E esse propósito de Deus para tudo, que Ele planejou desde a eternidade, Ele planejou para que cumprisse a vontade dEle. Isso Salomão diz na segunda parte do versículo 1, quando ele diz que tudo acontece para cumprir um propósito debaixo do céu. Tudo que acontece para que se cumpra a vontade de Deus. Deus faz com que as coisas aconteçam para que cumpra a vontade de Deus, para que cumpra a vontade do Senhor, para que o plano dele execute, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e essa vontade precisa ser executada para o bem do seu povo, mesmo que no primeiro momento o seu povo não entenda. Isso significa que tudo que acontece no mundo, que você passou, os grandes eventos, o passarinho que caiu do ninho, tudo isso aconteceu para que a vontade de Deus se cumprisse, e que essa vontade boa, perfeita e agradável refletisse na sua vida. Se você parar para pensar e olhar para a sua vida, as coisas começam a se conectar, de modo que não dá para mudar nada no passado, que mudar qualquer evento no passado é mudar a sua vida hoje. Às vezes eu olho e lembro da minha adolescência e penso: misericórdia. Dava para ter sido menos perdão da palavra, menos burro. Dava para ter sido um adolescente um pouquinho mais inteligente. Só que ao mesmo tempo que eu olho e vejo isso, depois eu penso e falo: mas talvez se eu não tivesse sido burro naquele momento, não teria aprendido e crescido para hoje. Se eu não tivesse passado por aquilo, hoje eu seria diferente do que eu sou hoje. Nós muitas vezes queremos mudar as coisas sem entender que passamos pelo que passamos, porque Deus quer que passemos por elas, para que no final o resultado seja alguém mais parecido ainda com Jesus Cristo. Eu gosto de um versículo que está em Hebreus, que diz que o filho foi aperfeiçoado no sofrimento. É interessante que o Filho de Deus, ele é perfeito, mas para entender as dores humanas, para entender o sofrimento humano, para entender as nossas angústias, ele não pecou, mas ele sofreu. Então a gente olha e vê Jesus sofrendo nos evangelhos, e às vezes a gente se pergunta: por que sofrer tanto? Mas foi por propósito. Foi para um propósito perfeito, de que hoje nós podemos orar a Cristo, entendendo que Cristo entende a nossa dor. Não só sabe o que é sofrer, Ele sofreu na pele aquilo que você passa. Se você é humilhado, Jesus foi muito mais. Se você sofre, Jesus sofreu muito mais. Se a dor é emocional, Jesus chorou sangue. Tudo tem propósito, e por isso Jesus orava, entendendo os propósitos de Deus e pedindo no final de suas orações que a vontade do Pai se cumprisse sobre a sua vida. Por isso a gente precisa aprender também a orar.
E entender que nas alegrias e nas tristezas, Deus está cumprindo a sua vontade para o nosso bem. E Deus está fazendo o que é melhor para nós. Por isso que a nossa oração deve ser sempre uma oração de gratidão e com um pedido específico: Pai, cumpra a tua vontade. Porque essa vontade é perfeita, é boa e é agradável. Porque essa vontade nos leva a confiar em Cristo ainda mais e ser ainda mais parecidos com Jesus. Vimos então que a primeira lição do texto que nos leva a confiar na soberania, nós precisamos aprender a confiar na soberania de Deus, entendendo que tudo tem propósito. E que esse propósito Deus não estabeleceu quando você nasceu, pelo contrário. Antes de criar os céus e a terra, Deus já tinha tudo determinado. Até o fio de cabelo que cai lá no ralo da sua casa quando você está tomando banho, Deus já tinha determinado antes da fundação do mundo. E que tudo isso acontece para cumprir a vontade gloriosa dele. A vontade que no final redundará em coisas boas para você, porque é uma vontade boa, perfeita e agradável. A segunda lição do texto é que a vida em Cristo nos leva a confiar na soberania de Deus, porque Ele planejou cada momento das nossas vidas. E é interessante do verso 2 ao 3, ao 8, como Salomão vai mostrar esses eventos da vida, e ele começa dizendo, do versículo 2 a 4, que Deus planejou os eventos da sua vida. No verso 2 a 4, ele ensina que Deus planejou os grandes momentos da sua existência. Quando você ia nascer, quando você ia morrer, e por isso que ele usa tantas vezes a palavra tempo aí, ele diz, olha, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de curar, há tempo de se machucar. Esses grandes eventos da vida, a nossa vida e cada evento que acontece nela, tudo está dentro do propósito de Deus. Você nasceu no dia que você nasceu, porque Deus planejou que você nascesse nesse dia. Mas Deus planejou cada momento da sua vida. Você não nasceu no dia que você nasceu por acaso. Você nasceu no dia que você nasceu porque Deus quis que assim acontecesse. O dia que você vai morrer está determinado por Deus desde antes da fundação do mundo. O dia que você vai se curar, vai ficar bom, vai ficar... Todos os grandes eventos, os pequenos eventos das nossas vidas acontecem de acordo com o que foi planejado por Deus desde a eternidade. E por isso nós precisamos aprender a confiar nele. Nós precisamos aprender a confiar nele, porque ele conhece a nossa vida melhor do que a gente. Você mal sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos com a sua vida. Deus já sabe o que vai acontecer com a sua vida, do início ao fim, desde antes dele falar, haja luz. Deuteronômio 32, 39 diz assim, vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Isso nos ensina que não adianta querer mudar o passado, não adianta querer mudar o que você fez, que não adianta querer fazer as coisas de outros modos, porque tudo o que aconteceu, aconteceu porque Ele quis que acontecesse. Todos os eventos da sua vida que acontecerão, acontecerão porque Ele quer que aconteça. E não há nada que você faça, entenda, não há nada que você faça que mude a vontade de Deus. Você chegar para Deus e falar assim, Deus, eu não quero sofrer. Deus vai olhar e falar assim, parabéns, a vontade minha vai prevalecer, porque no final, eu sei o que é melhor para você. Assim como um pai faz com o filho muitas vezes. E é interessante essa ilustração de um pai com um filho, porque talvez o seu filho já tenha te pedido coisas que você olha e fale assim, não tem a menor possibilidade de eu fazer tal coisa. E você fala não, e ele te acha a pior pessoa do planeta Terra durante determinado tempo da sua vida.
Aí depois ele cresce, passa por aquilo e ele fala assim: ainda bem que o pai não escutava as besteiras que eu falava. Assim é a gente com Deus. Deus sabe cada momento da sua vida, e por isso, quando estivermos passando pelas boas e pelas más situações, nós precisamos aprender a confiar que está dentro do plano dele, e com isso aumentar a nossa fé, desenvolver a nossa fé, fortalecer a nossa fé e confiar ainda mais que ele é o Deus que tudo sabe, e que ele é o Deus que quer o nosso bem e que nos ama desde antes da fundação do mundo. É importante a gente ter sempre isso em mente. Assim como um pai deveria amar o próprio filho, mas a gente é pecador e a gente não consegue amar como deve. E mesmo assim você pergunta para um pai, talvez ele queira o bem do filho. Pensa no pai perfeito, com quanto ele te ama. E pensa se há possibilidade desse pai, com esse amor tão grande, tão imenso, infinito, se existe a menor possibilidade dele querer o seu mal em algum momento da sua vida. Por isso que mesmo nos sofrimentos, Deus faz a gente passar por eles, para que isso redunde em algo melhor para as nossas vidas, para que a gente saia desses momentos mais fortalecidos e mais parecidos com Cristo. Mas Deus não só planejou cada momento da nossa vida, é interessante que Deus também planejou cada momento que exige grandes decisões. Do verso 5 ao verso 8, Salomão diz que não só os eventos em que nós não temos controle, você não tinha controle sobre o dia que você ia nascer, você não tem controle sobre o dia que você vai morrer, mas também aquelas que exigem grandes decisões da nossa vida, Deus também faz com que essas decisões redundem em glória para Ele. É interessante porque 2 Reis 3:25 diz assim: arrasaram as cidades e cada um lançou a sua pedra sobre os campos, mostrando que a ideia de Salomão aqui é mostrar que as grandes decisões que você toma, seja de negócios, quando ele diz de lançar pedra, se lançava a pedra para impedir plantação, seja na vida pessoal, casamento, seja o que for, as grandes decisões que você toma, todas elas acontecem para cumprir o propósito de Deus. E as decisões que você tomará cumprirão o propósito de Deus. Isso é importante a gente dizer, porque a gente às vezes faz um dualismo e acha que ou só existe a soberania de Deus, ou só existe a liberdade do homem. E o mundo não funciona assim. Você é livre para tomar a decisão que você quiser tomar, mas saiba de uma coisa: ela será exatamente igual a que Deus planejou desde antes da fundação do mundo. E é interessante você observar que nada é por acaso. A gente pega eventos em que, por exemplo, Davi faz coisa errada e aquilo redunda em Salomão nascer. E Salomão depois é um dos ascendentes de Cristo, Filho de Deus encarnado. As coisas que você decide, você decidiu de acordo com a vontade de Deus. Isso não é álibi para você tomar decisão ruim. Isso só mostra que olhar para o passado e ficar se culpando de coisas que você fez, não adianta. Porque Deus quis que você tomasse aquelas decisões para você mudar hoje. E talvez você tenha tomado decisões no passado que hoje você olha e fala assim: não quero nem tocar no assunto. E nunca mais eu vou fazer aquilo. E talvez você veja pessoas passando pela mesma situação que você, e tomando talvez decisões parecidas, e você hoje saiba falar: não faça isso porque não vai no bom caminho. Não vai dar certo aí. Mas para isso você precisou passar pela situação.
Eu costumo brincar que eu me formei no seminário em 2020, mas foi em 2021 que Deus bateu firme no coração. O pastor também é pecador, tá, meus irmãos? Então, Deus mandou aprovação, o pastor respondeu errado, o pastor apanhou igual condenado de Deus até começar a responder certo. Hoje eu olho para aquilo e falo, fiz errado, não farei de novo, mas graças a Deus que eu passei por aquilo. Porque hoje eu consigo entender melhor o que é alguém que sofre, o que é alguém que chora, o que é alguém angustiado, o que é alguém com dor no coração. Então Deus vai colocar você em posições para tomada de decisão. Isso todo mundo vai passar, é você quem decide. Deus não apareceu e colocou uma arma na sua cabeça e falou, casa com fulana. Não, você foi lá e decidiu com quem você queria casar. O emprego que você vai ter, as decisões que você vai tomar, todas elas serão colocadas diante de nós pelo próprio Deus, e nós precisamos tomar a melhor decisão possível. E para isso nós precisamos aprender a observar a palavra de Deus. E aprender que o propósito da vida é Cristo, porque são nesses momentos, nas grandes decisões, que a gente tem que se perguntar, o que Cristo faria? Qual a decisão que Cristo tomaria no meu lugar? O que Cristo falaria? O que Cristo pensaria? E então tomar a mesma decisão que Jesus. Nós vimos então nessa segunda lição que Deus planejou cada momento da nossa vida, desde a eternidade, desde os grandes momentos, os mais impactantes que você lembra e você nem quer lembrar, até aqueles que você lembra com profunda felicidade, mas também Deus planeja cada evento do seu dia a dia, aqueles que você nem lembra que acontece, aqueles que acontecem todo santo dia, que tudo acontece de acordo com o propósito do Senhor. E a terceira lição que o texto nos ensina, a última lição que esse texto nos ensina, é que a vida em Cristo nos leva a confiar na sabedoria divina, porque é vão tentar fugir dos planos de Deus. É vão tentar fugir dos planos de Deus. Salomão usa um refrão interessante no livro Eclesiastes, que é esse refrão que aparece aqui no versículo 9, e aparece vários outros versículos, que é: que proveito tem um trabalhador naquilo com que se afadiga? Literalmente, com outras palavras, qual que é o propósito de viver? Qual que é o propósito de trabalhar tanto, de viver tanto? Qual que é o lucro que você tem das ações que você toma? E aqui é interessante porque, através dessa pergunta retórica, Salomão traz a conclusão de todo esse ensinamento. E ele conclui com uma pergunta retórica. Ele conclui com uma pergunta em que a gente tem que olhar e já saber a resposta logo de cara, mas que muitas vezes nós sabemos a resposta, mas nós não vivemos a resposta. Porque nós olhamos e aprendemos com Salomão: olha, Deus planejou tudo desde a eternidade, Deus planejou cada momento da sua vida, então eu tenho que confiar na soberania de Deus. Aí a pergunta é: qual que é o propósito de fugir da sabedoria de Deus, ou da soberania de Deus? Por que fugir dos planos de Deus? Por que tentar fugir dos planos de Deus? E a resposta que nós muitas vezes damos é: eu não fujo dos planos de Deus. Só que a nossa vida é: por que, Senhor, o Senhor tem feito isso comigo? Quando que o Senhor deixou de me amar? Por que eu passo por tal coisa? Ninguém quer passar por eventos ruins, mas lembre-se sempre, eles são necessários. E são nesses momentos que a nossa fé cresce. É como diz Isaías, os Salmos e a Epístola de Pedro: é na fornalha que o ferro é batido, que o ouro é purificado.
e sem fornalha e porrada. Eu não sei quem já viu aquele programa, Mestre da Cutela, eu esqueci o nome do programa. O cara faz espada, tá? Ele faz espada, faz faca, espada. É campeonato lá de quem faz espada. Se você vê aquele programa, você entende a referência à Bíblia. Porque é literalmente pegar uma barra de aço que não tem formato nenhum, colocar para esquentar, aquilo ficar incandescente e porrada naquilo até ganhar forma. Aí quando esfria, volta para o fogo de novo, volta para a bancada lá, para a bigorne, porrada naquilo de novo, volta para o forno, esquenta, volta até ganhar forma. E é assim que Deus trabalha. Diria minha mãe que a gente aprende pelo amor ou pela dor. De certo modo ela está certa, porque se a gente escutasse o que a Bíblia fala e já aplicasse, não precisaria sofrer. O problema é que a gente escuta e não aplica, aí Deus disciplina até aprender. E a pergunta que fica é: por que tentar fugir dos planos de Deus? Você tem aproveitado os momentos bons e ruins da sua vida? Ou você tem tentado fugir dos planos de Deus? Você tem desfrutado na medida do possível do propósito de Deus para a sua vida? Ou quando é coisa boa eu aceito, quando é coisa ruim, o drama mexicano porque não quer passar por aquilo? Em Cristo, meus irmãos, nós passamos pelos mesmos problemas que os ímpios. Entenda, todo mundo tem problema. Você tem problema, o ímpio tem problema, o seu vizinho que não conhece a Jesus tem problema, o seu filho que é crente tem problema, o seu filho que não é crente tem problema, o pastor tem problema, todo mundo tem problema. A diferença é que quando passamos em Cristo por esses problemas, desfrutando em Cristo desses problemas, nós passamos com propósito. E no final tem propósito, quer nos fazer mais parecidos com Cristo. Enquanto o ímpio vai sofrer e sofrer. Então não fuja dos planos de Deus, não queira encurtar os planos de Deus, os tempos de Deus. Entenda, Deus faz e Deus tem um tempo para todas as coisas, que é um tempo perfeito e que Ele determinou desde antes da fundação do mundo. E que tentar encurtar, tentar mudar, tentar transformar, tentar fugir, não vai adiantar. Que é melhor logo você aceitar e agradecer a Deus por estar passando por aquilo, que é o melhor jeito de passar, e pedindo para que Ele faça ainda mais, para que ainda mais você seja parecido com Cristo, por mais difícil que essa oração seja. Nós aprendemos então que a vida em Cristo nos leva a confiar na soberania divina, porque Ele tem propósito para tudo, um propósito planejado desde a eternidade, a fim de cumprir a vontade que é boa, perfeita e agradável do nosso Deus sobre as nossas vidas. Que nós devemos confiar na soberania divina, porque Ele planejou cada evento de nossas vidas, desde os grandiosos até os pequenos. E por fim nós devemos confiar na soberania divina, porque é vão tentar fugir dos planos de Deus. É vaidade tentar fugir, é futilidade tentar não viver aquilo que Deus já determinou desde antes de criar o mundo. Por isso é necessário entendermos que a nossa vida em Cristo traz sabedoria para vivermos, porque aprendemos a descansar e entender que tudo tem propósito, que tudo tem motivo. E nada que passamos acontece por acaso, nada que vivemos é sem propósito, nada que vivemos é sem motivo. Que você não sofre porque Deus é um Deus que gosta de fazer os outros sofrerem, pelo contrário, é porque Ele te ama e porque você precisa passar por aquilo para ser ainda mais parecido com Jesus. Que nós possamos então viver uma vida de confiança em Deus, de fé no Senhor, de gratidão ao Senhor, pelos bons e pelos maus momentos. Agradecer a Deus pelas lutas e pelas bonanças,
Agradecer a Deus pelas privações e pelas bênçãos, pelas vitórias e pelas derrotas, porque tudo tem seu tempo, e esse tempo é perfeito, e vivendo esses momentos, nós seremos mais parecidos com Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu convido você a ter um tempo de oração, colocando seu coração diante do Senhor e fazendo uma autoanálise. Se você tem tido esse viver, um viver de plena confiança em Deus, que você peça para que Ele continue te dando esse coração. Mas se você tem falhado nisso em algum momento, peça perdão ao Senhor e peça para que Ele molde o seu coração, para que você seja ainda mais parecido com Jesus.